Olá, eu vim prestar contas da minha maratona literária, né? Das minhas Olimpíadas Literárias, não uma maratona, perdão. Das Olimpíadas Literárias que foi em julho agora e que é a ideia da Claire Scorzi, que tá linkada aqui embaixo, tá? Deu bom e aí eu mesma atropelei minhas Olimpíadas e me dei mal. Foi assim, foi tipo isso. Inclusive, eu esqueci um dos livros. Eu me enrosquei tanto. Sabe quando você tá com fogo no rabo para fazer uma coisa? Aí você pensa, não, deixa eu terminar primeiro essa coisa, depois eu vou fazer outra coisa. Mas aí vem uma voz e te fala: você não precisa ouvir ela. Você faz o que você quiser da sua vida, você é um adulto. E aí você vai e faz a coisa que você queria fazer e dá errado. Eu cavei minha própria ressaca literária, porque eu quis colocar um livro no meio da Olimpíada. Não estava oficialmente dentro da Olimpíada, mas eu queria tanto ler aquele livro naquele momento que eu ignorei os outros livros que eu estava lendo e eu inclusive esqueci um deles porque, enfim, eu enterrei ele debaixo do livro. A gente vai falar desse livro que é um destruidor de lares, de Olimpíadas, de... Olha, o lado bom eram 5 livros, dos quais eu li 2. Um thriller, então Esta Terra Selvagem, da Isabel Mostacas, e um contemporâneo, que é o Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar. Aguiar, isso. As notas o pódio era um livro 5 estrelas, era uma medalha de ouro. Um livro 3 estrelas era uma medalha de bronze. Um livro 4 estrelas é uma medalha de prata. São 2 medalhas de prata aqui. Esse talvez, eu gostei do Esta Terra Selvagem. Ele dialoga comigo. Mas eu achei ele um livro de uma leitura só. Então, assim, eu fiz até umas marcações de coisas que eu gostei. Eu fiz até umas marcações de coisas que eu gostei. E ele dialoga muito com essa questão da... É um thriller sobre patriotas misóginos, homofóbicos, racistas, enfim. Só que eu sinto que não tem... Eu posso ler ele de novo para me sentir, para ter a sensação de existem pessoas no mundo que entendem minha revolta, mas não para descobrir coisas novas do livro. Mas assim, é um livro muito bom para quando você lê da primeira vez. Assim, tem uma das coisas que acontece logo no comecinho, quando aconteceu, eu literalmente parei e fiz... Porque eu não esperava, eu não vi chegando. E assim, é um bom livro, é um 4 estrelas, mas eu não sinto que eu ficarei com ele por motivos óbvios de eu não vou relê-lo, o que é uma pena. O Gótico Nordestino, eu gostei muito. Eu não sei porque não é um 5 estrelas. Eu não sei porque ele não é um 5 estrelas. Eu acho que talvez porque eu ainda sinto uma saturação em relação a antologias de horror nacionais. Porque, como eu já disse no outro vídeo, o que me impediu de ler esse livro inteiro da primeira vez que eu comecei foi que eu estava fazendo meu mestrado em antologias de contos de horror nacionais. Então eu ainda me sinto um pouco saturada do tema no geral.
Então, assim, eu me sinto saturada lendo antologias de horror em inglês e antologias de horror em português. São coisas que ainda me cansam um pouco. Então, acho que é só por isso. E ele tem poucas marcações porque eu não achei que eu fosse ficar com ele. Eu achei que eu ia mandar ele embora. Mas eu quero relê-lo num futuro. E enfim, é uma medalha de prata. Só porque eu não me envolvi mais com o livro. E o problema não é o livro, o problema sou eu que tô cansada de contos de terror. E me enchi de livros de contos de terror. Enfim, essas coisas que a gente faz. Mas assim, duas 4 estrelas, são bons livros nacionais, recomendo. Agora, eu estava indo bem. Então eu fui lá e comecei A Linha de Sombra, do Joseph Conrad. Cheguei até a parte que ele pede dispensa, é sobre um marinheiro. Ele pede dispensa do navio onde ele tá. E ele vai para um tipo de pensão para marinheiros que pediram dispensa. O Joseph Conrad tem muito esse... Eu li só um outro livro dele que eu não lembro o nome, mas era sobre um duplo, um homem que tá num navio e de repente entra no navio dele um homem que é tipo uma sombra dele, enfim, um outro homem que é como se fosse um duplo dele. E do mesmo jeito que ele aparece, ele some. E esse foi o livro. Era da Kozak Naif, inclusive. Faz muito tempo que eu li esse livro. E aí ele tem esses motivos náuticos. E aí eu comecei a ler esse e em paralelo eu comecei a ler a Amante do Pirata, que eu descobri que foi publicado em 95. Então ele tem praticamente quase a minha idade. E é muito interessante, ele tem muitos erros de digitação, de português, é engraçado. Ele tem uma abertura assim, que começa: querida leitora, vamos iniciar o novo ano com muita esperança e também com bastante amor e aventura. Não é uma boa ideia? Isso é uma coisa que você não vê mais, é divertido. E eu estou me divertindo com esse livro sobre este homem que sofre bonitofobia na ilha onde ele mora, porque ele é um homem muito bonito, que passa o rodo geral, mas também todo mundo tem tipo 3 dentes na boca, o homem tem todos os dentes, todos os cabelos e tem um tanquinho. Então, assim, o homem sofre preconceito, porque ele é muito bonito. Ele faz muito sucesso com as gatinhas. E aí eu comecei a ler. Eu cheguei até a página 50 desse, e eu acho que até a 40 desse aqui. Até a 23. Aí eu tava indo bem. Eu tava lendo esses dois e eu ia deixar o Save the Cat por último. Eu tava indo bem. Mas aí eu tinha feito uma compra. Depois do meu vídeo do Book Haul, eu fiz uma compra. Eu fiz algumas compras. Enfim, eu vi o livro Os Demônios, do Joy Abercrombie, publicado recentemente pela Aleph. E eu vi tantas resenhas instigantes dele que me deu o ciricutico, eu comprei. E aí eu vi esse livro fechado ali, na minha frente, fechado ali, tipo, só esperando a Olimpíada acabar para eu começar a ler. Aí eu pensei, por que lê-lo, por que não lê-lo, por que não lê-lo, por que lê-lo? Abri o livro e comecei a ler. E fui até a página 47. E eis que, depois que eu comecei a ler esse livro,
Livro este, dos quais eu só li 47 páginas, e ele tem tipo 600 e algumas. Eu não quis ler mais nada. Eu perdi a vontade de ler coisas. Eu não lia mais nada de nada. Eu cavei. Eu cavei minha ressaca literária com esse livro. Eu não estou lendo nada de nada. Eu não tenho vontade de ler. Eu achei esse livro, eu achei o humor desse livro maçante. E eu não vou falar que ele é superestimado do ponto de vista dos outros. Eu acho que o livro superestima a própria capacidade de ser engraçado. Ele não é tão engraçado. Parece que alguém tá jogando uma campanha de RPG que tá achando que tá incrível. E os jogadores estão, tipo, parece a campanha de RPG mais chata do mundo. E sim, e por causa disso, eu estou há, sei lá, 20 dias sem ler direito. E se vocês ouvirem um miado, é um dos meus gatos. Do mesmo jeito que se vocês ouvirem um latido, é o Tony Clayton. E sim, eu cavei minha própria expulsão das minhas próprias Olimpíadas. E agora eu tô com vários livros começados e eu tô tipo, eu quero terminar alguma coisa pra me dar um gás, um up, assim. Eu tava indo muito bem, eu tava muito... Um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. Eu li os 2 livros de Ana Vestida de Sangue. E olha que eu só tava lendo enquanto eu fazia academia. Eu li muito rápido e eu gostei muito. Eu não tenho eles aqui porque eu li no Biblion. Muito recomendado, inclusive. Biblion é um aplicativo incrível. E os livros são gratuitos. E aí, por causa de Ciricutico, eu estou aqui há 20 dias sem ler direito, padecendo. Então, assim, a gente tem 2 medalhas de prata, 2 desclassificações, que, enfim, de qualquer forma, eu quero terminar de ler esses 2 e ver o que vem por aí. Agora eu comecei A Hipótese do Amor, que tá indo muito bem. Foi uma lufada de ar fresco na minha atual situação de miséria literária. E sim, eu quero terminar Os Demônios do Abercrombie, mas a menos que ele dê uma cambalhota assim muito grande e alguma coisa aconteça, eu já meio que entendi que não é para mim esse livro, que eu não vou gostar. E eu não sei que tanta graça que se vê nesse homem. Enfim. Veremos. Faço questão de fazer uma resenha da Amante do Pirata. Porque é muito... Gente, é muito engraçado. O homem é tão bonito. Mas ele é tão bonito que só de você ficar perto dele, você já fica mal falada. Porque como alguém ficaria perto de um homem tão bonito e não ia querer dar um aperto de mão no homem? Entende? Ele é um homem muito bonito. Ele é um corsário. Então, ele é tipo um pirata que não vai pra forca. Mas eu espero que tenha uma cena de forca para alguém dar um tiro na corda e interromper a execução. Qual é? Tá falando que é Amante do Pirata. Eu quero cenas de pirataria. Eu não tô com esse livro aqui guardado pra eu não ter o meu clichê de livro adulto dos anos 90. Eu quero
que tentem enforcar ele e alguém deu um tiro na corda. Enfim. Mas por enquanto o que a gente aprendeu foi: não abra livros que estão fechados só por causa de ciricutico. E não, nem sempre temos o que queremos. Enfim, ano que vem eu vou estar pronta para as Olimpíadas Literárias. Novamente, ideia da Claire Scorzi, linkada aqui embaixo. E ano que vem eu vou fazer certinho. Ano que vem vai dar certo. Enfim, foi isso. O próximo vídeo é o falar do vídeo que eu tô maquiada de Emília, por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele vai ficar um pouco em cima desse, mas tá bom. Então é isso. Sigo na minha ressaca literária. Vejamos se a hipótese do amor consegue me ressuscitar aqui rapidão. E vamos que vamos. Curtam, compartilhem, se inscrevam. E obrigado. Se cuidem.